Olá, gente. Então, esse vídeo aqui é o exame neurológico com uma caneta. Então, a gente quer desmistificar a neurologia de que você está lá na sua enfermaria vendo um paciente, que você vai precisar fazer um exame neurológico e você não tem os instrumentos típicos do exame neurológico. A gente quer desmistificar isso e quer que vocês sejam capazes de fazer um exame neurológico básico, né, de forma rotineira e de forma esquematizada e às vezes utilizando instrumentos do cotidiano, do dia a dia, né? Por isso que eu bolei esse vídeo de um exame neurológico com uma caneta. O que você pode fazer com uma caneta? Isso aqui é para não ter desculpa para não fazer um exame neurológico básico, né? Então, primeira coisa do exame neurológico, claro, você não precisa de nenhum instrumento para ver o nível de consciência do seu paciente, né? Se ele está vigível ou não, qual o nível de consciência dele, e também da atenção, né? Também você não precisa de nenhum instrumento neurológico. Fez nível de consciência e atenção, uma etapa muito importante do exame neurológico é a linguagem. Então você vai perguntar para o paciente nomeação, vai pedir para ele nomear a caneta. É um instrumento que a gente sempre leva, é um instrumento que todos os pacientes conhecem e que, em teoria, todos os pacientes têm capacidade, deveriam ter capacidade de conseguir nomear caneta, né? Evoluindo na etapa da nomeação, a gente pede para o paciente nomear parte do objeto. Então você pede para ele nomear a tampa da caneta, né? Com isso você vai pegar déficits mais vai sensibilizar o seu teste e pegar déficits mais sutis de afasia e de incapacidade de nomeação. Então, caneta, ponta, tampa, né? E você pode perguntar qual que é a cor da minha caneta, daí você já está testando aí até a capacidade de nomear cor e até o conhecimento de cor, agnosia para cores. Você pode evoluir na capacidade de nomeação. Então você já fez um teste de linguagem que, nomeando caneta e nomeando tampa, né, você já dá te dá uma segurança de que esse paciente não tem um déficit de linguagem. Evoluindo, então, você vai para a motricidade. Eu acho que a caneta não ajuda tanto, porque os testes de motricidade, na maioria das vezes, você não precisa de nenhum instrumento para fazê-los, certo? Mas para testes sutis de força dos membros distais, né, dos membros superiores, você pode pedir para o paciente segurar a caneta. Por exemplo, quando você quer testar interósseos, pede para ele segurar a caneta e ver se ele segura. Geralmente eu uso o crachá para fazer esse teste de interósseos, né? Para ver se ele tem capacidade de segurar aqui, para ver se ele tem capacidade de segurar aqui, né? Ou assim na pinça. Mas você pode usar a caneta também. Então, motricidade, um pouco disso. Passando para sensibilidade, você pode usar a tampa da caneta para testar a sensibilidade superficial dolorosa. Se vocês fizerem com vocês a tampa da caneta Bic, ela reproduz o que a gente tenta idealmente fazer com a espátula. Eu recomendo que vocês usem a espátula. A espátula está disponível em todas as enfermarias. Você vai lá, fala com a enfermagem, eles têm sempre guardado na enfermaria a espátula, né? Mas você pode usar a tampa da caneta. Eu não recomendo, eu não acho higiênico, né? Mas você está na correria ali, você, poxa, está na enfermaria, quer avaliar rápido um paciente antes de passar o caso para neurologia, né? Você pode usar, higieniza antes, né? Limpa bem, não é um instrumento cortante, não é um instrumento que causa ferida na pele. Limpa bem, higieniza e você vai conseguir testar superficial no paciente. Sempre lembrar de higienizar, né? Mas idealmente usem a espátula. Usem a espátula. Só estou falando aqui só para dar mais uma ilustração do uso da caneta, tá bom? Para vocês não esquecerem, talvez para esquematizar o seu exame, né? Bom, passando para o outro item, um que eu gosto muito de usar a caneta, principalmente porque às vezes os pacientes não entendem o comando de coordenação, que é o índex nariz. Às vezes o paciente não entende, eu já vi paciente colocar o dedo dentro do nariz, já vi paciente que você pede para fazer o índex nariz dele, ele coloca o dedo no nariz do examinador e no dele, né? Eles se confundem. Então, um teste básico rápido, você quer fazer um exame neurológico rápido e simples, você segura a tampa e pede para o paciente tampar a caneta. Você pode segurar a tampa, você pode segurar a caneta. Idealmente, se segurar a caneta, segure a bunda da caneta, né? E peça para o paciente tampar a parte traseira da caneta. Com isso você vai testar se ele tem dismetria, se ele erra, se ele tem tremor de intenção, né? É muito sensível. Ou você pode fazer nesse movimento
assim, pedir para tampar a caneta assim. Lembra usar mais a parte traseira, né, a bunda da caneta, para o paciente não se machucar, certo? É muito sensível, muito bom, você vai ver muito bem se ele tem dismetria ou não, se ele tem dificuldade, se ele tem tremor de intenção, né, se ele está dissinérgico. Gosto muito desse item. Acho que para nervos, para nervos cranianos, a caneta, talvez para testar a sensibilidade de face, você pode usar a caneta como item de perseguição, né, no segmento, e também como item para fazer as 9 posições do olhar, né, pedir para o paciente olhar para a caneta. É um item que eu geralmente uso o dedo mesmo, mas às vezes fica mais ilustrativo usar a caneta. Bom, passando para testes que você precisa usar o papel. Um teste interessante é bissecção das linhas, né? Você cortar as linhas no meio. Você faz várias linhas no papel, em todo ele, pede para o paciente cortar no meio as linhas que ele vê. Com isso você tem uma ideia da capacidade de negligência do componente motor exploratório, se ele consegue explorar esse mundo e fazer a tarefa que você pediu, que é cortar as linhas no meio. Alguns pacientes com negligência fazem esse padrão, eles vão riscar as linhas no meio somente do lado direito, mostrando uma negligência à esquerda. Outro teste é você cortar a linha no meio. Você faz uma linha, pede para o paciente cortar, identificar o meio e corta ao meio. Pacientes com negligência, componente motor exploratório, eles vão negligenciar, eles vão ter inatenção do campo à esquerda, do mundo à esquerda, e vão cortar a linha no meio, considerando somente ela do lado direito. Então eles podem cortar mais a linha do lado direito. Outro teste mais de coordenação é a espiral de Arquimedes, em que a gente pede para o paciente não tocando a superfície do papel para ele fazer uma espiral, né? E daí você vai ver vários padrões de tremor, de alteração de coordenação, de alteração de bradicinesia e etc. Né? Tem gente que até tem gente que pede para o paciente voltar passando dentro da espiral, né, para ver a capacidade de coordenação. Outro teste seria o teste do desenho do relógio, né, pedir para o paciente desenhar um relógio com os números igual o relógio de parede, com os ponteiros e os números. Em geral a gente pede horários que usem ambos os lados, então os mais comuns é 2 horas e 45 ou 11 horas e 10. Outra coisa é escrever uma frase. Né? O exame neurológico é difícil, o exame neurológico é complicado, o exame neurológico não sei fazer. Dando um papel para o paciente, pedindo para ele escrever uma frase com começo, meio, fim, né? Você tem uma ideia muito legal da capacidade cognitiva do seu paciente, né? Então escrever uma frase é um teste aí fácil, simples, né? Então aqui teste simples e fácil somente usando caneta e um papel, né? Com o papel você pode refinar ainda mais o seu exame neurológico. A parte mais importante eu acho que é a nomeação, nomear caneta e nomear parte, a tampa da caneta, e você pode usar ela para várias coisas. Agora, o que não fazer com uma caneta? Jamais risque o paciente, jamais. É comum a gente ver, tem descrito, já vi foto, talvez existem professores mais antigos que ensinam assim, de usar a caneta para fazer um Babinski, para fazer um reflexo cutâneo plantar. Isso não é elegante, isso não é preconizado, isso é proscrito. Não façam isso, não usem a caneta para riscar seu paciente, não usem a caneta na pele, né? Não deixe nada na pele desse paciente, né? Às vezes, eventualmente, você pode usar, e o paciente às vezes pode até usar para você desenhar um déficit, né, de sensibilidade, tipo, doutor, eu não sinto aqui, eu não sinto aqui. Às vezes você pode usar isso como forma de você riscar para traçar o nível de sensibilidade do paciente. O paciente mesmo pode fazer isso, mas fora isso, jamais risquem a pele do seu paciente, jamais testem o reflexo cutâneo plantar, o Babinski, com a caneta com a ponta riscante dela. Isso é totalmente deselegante e proscrito.